Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estamos juntos para mais um vídeo e hoje nós vamos começar uma série de estudos aqui no nosso canal, estudos bíblicos muito importantes para o seu crescimento e amadurecimento espiritual. Claro que o nosso canal tem o intuito de indicar materiais, sejam bíblias de estudo, teologias sistemáticas, ou comentários bíblicos, né? Mas também nós temos uma incumbência de transmitir a mensagem do Evangelho para os nossos amados inscritos. Então eu me dirijo a você que é inscrito aqui do nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreva neste exato momento e ativa aí o sininho das notificações. Bom, nessa primeira série de mensagens, de estudos aqui no nosso canal, nós vamos trabalhar um tema que não é tão falado nas igrejas e também nos cursos teológicos, né? Vamos falar sobre a mordomia cristã, que é uma matéria de suma importância para entendermos o nosso papel como administradores de tudo aquilo que Deus nos confiou. Então eu quero trazer uma base bíblica, uma base teológica, mas principalmente de uma forma bem aplicável e entendível para que todos nós possamos compreender o que é a mordomia cristã na sua prática. Muitos até pensam que mordomia cristã está relacionada simplesmente a finanças, a dinheiro, a dízimos e ofertas. Mas na verdade, mordomia cristã, ela vai muito além disso. Engloba todas as áreas do ser humano, todas as áreas do cristão como cidadão aqui nessa terra. Então vamos juntos estudar um pouquinho. Nessa aula a gente resolveu dividi-la em 3 partes para que não fique tão grande. Então, nesse primeiro momento, eu quero abordar um pouquinho sobre a parte introdutória da mordomia cristã, para que a gente possa compreender toda essa importância, né, que é a matéria de mordomia cristã. Então, qual é o nosso objetivo, primeiramente, né? O nosso objetivo é despertar em cada cristão sobre as suas atividades pessoais, suas relações com seus semelhantes, com seus familiares, com seu trabalho, com a sua igreja, sua cultura e, acima de tudo, com Deus. A forma de administrar essas atividades e relações exige do cristão o reconhecimento de que a felicidade depende de como ele administra a sua vida. Como eu disse no início para vocês, a mordomia cristã ela engloba todas as áreas da nossa vida, a forma como nós administramos cada uma delas. E muita gente acha que a Bíblia não traz diretrizes com relação à forma como nós administraremos a nossa vida. Mas a palavra de Deus traz diretrizes em todas as áreas da nossa vida. Afinal, a Bíblia é o nosso manual de fé, regra e prática. A nossa vida precisa ser respaldada pela palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então a base para nós vivermos a mordomia cristã está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Então, o primeiro entendimento, né, que tem, né, que se cria com relação à mordomia cristã, como eu disse para vocês no início, é que mordomia cristã envolve finanças, né? Então, por conta disso, muitos até rejeitam esse assunto, dizendo o seguinte: olha, as áreas espirituais, a questão da salvação, eu deixo com Deus. Agora, a parte das finanças e as outras áreas da minha vida, deixa que eu mesmo administro. Claro, nós que iremos administrar, mas nós temos um Senhor. Nós temos um Deus que zela por nós e nos dá direção para poder vivermos segundo a sua vontade. A mordomia cristã alcança uma dimensão muito maior que as finanças. Suas perspectivas são variadas no campo da administração pessoal, material e espiritual. Então nós vamos aprender nessa área que a forma como nós administramos as nossas vidas, ela vai refletir em como nós de fato servimos ao Senhor. Porque se nós negligenciarmos uma área, por exemplo, essa área negligenciada, ela vai, de uma certa forma, influenciar negativamente as outras áreas. Então, por isso que nós precisamos ter uma perspectiva que todas as áreas da nossa vida precisam ser administradas com base na palavra de Deus. Então, como nós dissemos, né, o ponto de partida para essa compreensão está lá no Salmo de número 24, versículo 1. Então, deixa a sua Bíblia aí do lado,
tá? Pega a sua Bíblia, pega um caderninho aí para você fazer as anotações, porque a gente vai ler muitas passagens bíblicas para compreendermos de fato tudo aquilo que a Bíblia nos diz com relação à mordomia cristã. Olha só o que diz lá em o Salmo 24, versículo de número... Salmo 24, versículo de número 1. O texto bíblico diz assim: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, primeiro ponto que nós precisamos compreender com relação à mordomia cristã é que do Senhor pertence os céus, a terra, toda a plenitude e também os que nele habitam. Nós pertencemos a Deus, a terra pertence ao Senhor. Então qual é o nosso papel com relação a isso, né? Já que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todo o que somos e o que vemos, né? E o que temos aqui nessa terra pertence ao Senhor, porque Ele criou todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1 a gente tem esse entendimento. Então, com essa declaração bíblica, né, que nós acabamos de ler, conceituamos nossa crença no fato que todo ser humano foi criado por Deus para ser o seu mordomo sobre todas as coisas. Esse entendimento a gente encontra lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Então olha só o que diz o texto. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer certamente morrerá. Então o homem, a gente tem um entendimento que ele foi criado e Deus o colocou para cultivar e guardar o jardim do Éden, ou seja, para administrar o jardim. O homem ele foi feito para glorificar a Deus mediante a sua capacidade moral e espiritual de administrar a terra recém-criada e tão somente ser o seu mordomo. Então lá na criação a gente já percebe que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e Deus o colocou ali para poder administrar a terra. Agora, é interessante que nunca foi entregue ao homem o direito de propriedade, mas Deus conservou para o homem todas as coisas que ele criou. A terra, como nós lemos lá em Salmo, pertence a Deus, né? Ele fez todas as coisas. O homem não precisou fazer nada, Deus entregou para o homem administrar. Então tudo aquilo que Deus fez, ele entregou ao homem, e o homem passou a ser um mordomo, um administrador. Agora, biblicamente falando, quais são as definições gerais da mordomia? Então, primeiramente a gente trouxe aqui uma introdução, né, a perspectiva bíblica, e agora as definições gerais. A definição simples de mordomia refere-se ao cargo de mordomo, ou seja, a pessoa que administra os bens de uma casa ou de outrem. Define-se também como um serviçal, encarregado da administração de uma casa. Essa definição de mordomia é uma definição secular, tá, pessoal? E agora, do ponto de vista cristão, a palavra mordomia ganha um sentido especial e figurado porque passa a significar aquilo que é administrado como bem referente aos valores materiais, físicos, morais e espirituais. Então todas as coisas que fazem parte da nossa vida pessoal, das coisas que estão ao nosso redor, as coisas que trazem, né, ou dão subsistência na terra, tudo isso é de Deus e nós, seres humanos, somos os seus mordomos. Então, em síntese, a Bíblia define mordomia como a administração da vida em toda a sua extensão física, moral, material e espiritual. Todas as atividades pessoais do cristão devem ser administradas sob o peso mediador da palavra de Deus, pois ela quem faz do homem o seu mordomo e fazem do homem mordomo de Deus nesse mundo. Então aqui nós temos a definição bíblica e também geral sobre mordomia. Deus criou os céus e a terra, Deus fez essa terra de uma forma tão linda, né? Colocou aqui coisas tão lindas
E lá em Gênesis capítulo 2, a gente tem o entendimento que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Claro que Deus fez o homem unicamente, né? Deus fez o homem para poder adorá-lo e glorificá-lo, porque nós sabemos que só a Deus se deve toda a honra e glória, mas Deus fez o homem como um administrador, para cuidar da terra recém-criada, né? Da terra que estava ali, né, com plantas, árvores, animais, tanto que Deus deu a incumbência para o homem dar nome aos animais. Então o homem recebeu essa incumbência, né? Diante dessa perspectiva bíblica e uma definição geral, a gente precisa agora adentrar a base bíblica da doutrina da mordomia cristã. Então, a primeira grande verdade é que todos nós devemos aprender que a base da mordomia cristã é a Bíblia Sagrada. Nós já lemos e entendemos isso, né? É a Bíblia que nos ensina como nós devemos administrar os bens que o Senhor nos confiou. Uma outra coisa importante também com relação a isso, né, é que Deus confiou a administração de bens e poderes que pertencem a Ele. Por isso compete ao homem administrar com eficiência os bens que foram confiados para que seja plenamente feliz. Então, para que o homem seja totalmente feliz ou plenamente feliz, é necessário que ele administre de uma forma bíblica, segundo a vontade de Deus, os bens que Deus deixou para ele. O problema é que atualmente, no mundo atual, o homem quer administrar as coisas segundo aquilo que ele acha que é certo. Ele quer fazer, por exemplo, do seu tempo, fazer da sua alma, do seu corpo, o que ele acha que é o certo. Mas a nossa natureza é caída. Nós somos pecaminosos, nós erramos, falhamos. Só o Senhor sabe aquilo que é bom para nós. Até porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, precisamos ter diretrizes, não segundo a nossa vontade, mas segundo o querer de Deus. Como nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, o homem, ele caiu, o homem pecou, ele virou as costas para Deus. Então esse direito adquirido, né, esse direito de mordomo, infelizmente ele foi violado. Ao invés de administrar as coisas de Deus, o que o homem começou a fazer? O homem se tornou predador e destruidor dos bens que Deus deixou para ele, né? Porém, no tempo oportuno, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para poder redimir toda a humanidade. Jesus veio para restaurar e resgatar os valores perdidos por conta da queda. Então, mesmo que o homem falhou lá no Jardim do Éden, né, ele desobedeceu ao Senhor e toda a sua descendência foi contaminada com o pecado, Deus ainda assim proporcionou salvação ao enviar o Senhor Jesus, que no tempo oportuno redimiu toda a humanidade. A partir de então, a mordomia passou a ter um sentido especial na história humana. Sabe por quê? Porque esse direito de resgate adquirido por Cristo na cruz e tornou o Senhor Jesus como o Senhor de todas as coisas. Aliás, lá em Colossenses nós temos esse entendimento, né? Então, todos agora que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, recebem a capacidade, outra vez, né, de administrarem as coisas desse mundo. Então, o padrão que nós encontramos com relação a seguir uma forma correta de administrar está na pessoa de Cristo. Está no seu caráter, na sua vida. E a vida de Cristo está em nós por meio do Espírito Santo. Dentro desta base bíblica que eu apresentei para vocês, eu quero trabalhar agora 4 pontos para a gente finalizar esse primeiro momento da nossa aula. Qual é o princípio da mordomia cristã? Nós acabamos de ler, é o Salmo 24, versículo 1, que do Senhor é a terra, né? Tudo aquilo que está na terra. O que torna a mordomia cristã tão importante é a soberania divina. A mordomia cristã bíblica entende que Deus é o Criador de todas as coisas. E como criaturas e filhos de Deus, precisamos de fato reconhecer o nosso papel de zelar e administrar as coisas de Deus. Já que o Senhor é Deus soberano, Criador de todas as coisas, e nós somos servos dele, cabe a nós essa incumbência de administrar as coisas que o Senhor nos deixou.
Olha só o que diz lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Se tiver sua Bíblia aí, abra comigo. Hebreus 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Tem um outro livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento, o livro de Amós, capítulo de número 4, versículo 13, diz assim: porque ele é quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz das trevas manhã e anda sobre os altos da terra. Senhor dos exércitos é o seu nome. Já que o princípio da mordomia cristã está no fato, de como Deus é o nosso Senhor e Salvador. Nós somos seus servos, somos seus filhos, e cabe a nós, os filhos, administrar as coisas que Deus fez. Precisamos entender que Deus é o Criador e Senhor de tudo. A Bíblia nos revela, a relação entre Deus e o homem. A Bíblia coloca em destaque o fato de que Deus é a fonte de toda a criação. E a Ele pertence quem se sujeite a Ele. Então nós pertencemos a Deus e nós somos esses administradores. O terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é a relação entre Deus, o Criador, e o Verbo. Nós encontramos essas diretrizes em 2 textos da Bíblia, e eu quero ler com você João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Um outro texto que nos traz esse entendimento, ainda no Novo Testamento, a gente encontra lá em Colossenses. Colossenses capítulo de número 1, versículo 14 até o versículo 17. Olha o que o texto bíblico diz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Olha que papel importante. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então aqui nós temos a relação entre o Pai e o Filho com relação à criação. Jesus Cristo foi o mediador na criação, a gente viu lá em João, e também Gênesis capítulo 1 diz, que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Gênesis capítulo 1, E agora em João a gente lê que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas são criadas por intermédio dele. Já que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. E Cristo Jesus é a palavra de Deus, Cristo foi o ato criador de Deus. Na criação, Deus criou todas as coisas por meio da palavra. E essa palavra, quem é? É Jesus. Por meio dele, a vontade soberana do Pai foi realizada. É isso mesmo. Ele foi o mediador do propósito divino na criação. E nós, redimidos por ele, pela obra expiatória, nos tornamos seus servos imediatos, seus mordomos aqui na terra. A relação entre o Verbo divino e sua criação hoje é feita através da igreja, que representa todos os interesses divinos perante todo mundo. Então, de fato, toda a vida de Cristo e seus ensinos se tornam a base principal para a mordomia cristã. Já que Cristo esteve lá na criação e ele também é aquele que nos redimiu. Porque nós lemos aqui, a partir do versículo 14, que em Cristo temos a redenção, a remissão dos pecados. Então Cristo, ele é o mediador, ele foi o mediador na criação e também na redenção. Então agora ele se tornou o nosso Senhor. E nós devemos a ele toda honra, glória e toda gratidão e amor por aquilo que ele fez por nós. E agora cabe a nós, em gratidão, administrar tudo aquilo que ele deixou aqui para nós. E agora a gente entra no último ponto, que é o homem como aquele que exerce o papel de mordomo. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo de número 1. Nós vamos ler o texto completo. Gênesis 1, versículo de número 26 ao 31.
E disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse, sejam fecundos e multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. E Deus ainda disse, eis que tenho lhe dado todas as ervas que dão sementes e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que se dê semente, por isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves e todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu, Deus viu tudo que havia feito e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã o sexto dia. Então aqui a gente percebe, né, o relato da criação do homem. E foi dada ao homem autoridade sobre todas as coisas que Deus havia criado. Deus o colocou como administrador, como mordomo dessas coisas que foram criadas. Então a gente sabe que o homem ele foi o ponto principal ali da criação de Deus. Ele foi feito à sua imagem e semelhança, como a gente acabou de ler no texto. Deus o criou fornecendo-lhe todas as condições necessárias de sobrevivência, já que Deus deixou à disposição do homem, né, ervas, animais, tudo aquilo que ele precisava. Além disso, Deus dotou o homem de capacidade de pensar, sentir, raciocinar e decidir. Então, ao criá-lo, Deus o tornou mordomo sobre todo o mundo criado. O homem era diferente de toda a criação. Ele pensava, ele decidia, ele respondia. Então o homem ele foi feito com esse papel. Mesmo após a queda do homem relatada em Gênesis capítulo 3, Deus não desistiu da humanidade, providenciando a sua restauração por intermédio de Jesus. Como a gente acabou de falar, né, no início, o homem falhou. Ao invés de ser mordomo e administrar a criação de Deus, o homem se tornou um depredador. Mas agora nós temos o Espírito Santo que nos convence, nos instrui, nos guia à forma correta de administrar todas as coisas. Você tem administrado bem os recursos que o Senhor tem te dado? Você tem administrado bem a sua vida, o seu tempo? Você tem administrado bem o seu corpo, alma e espírito, a sua família, suas riquezas e bens? É tudo isso que nós vamos aprender nessa série de aulas. Essa é a primeira aula, a gente vai ter a segunda aula e a terceira aula concluindo a matéria da mordomia cristã, para que todos nós sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes de toda essa verdade. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, segunda parte desta matéria tão importante que é a mordomia cristã, para aprendermos a ser administradores não só das coisas que Deus nos deixou, mas também da nossa própria vida.